Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 9 e hoje nós vamos aprender sobre o Property Binding, que seria binding de propriedades do componente para o template, e também sobre interpolação, que é o interpolation. Quando a gente fala sobre data binding no Angular 2, existem 4 tipos que nós podemos fazer. O primeiro deles é utilizando a interpolação, que a gente já viu rapidamente na aula de templates. Com a interpolação ou interpolation, os valores eles sempre vão do componente para o template. O que isso significa? Se você atualizar o template, o valor ele não é atualizado no componente. Somente se o valor for atualizado no componente é que ele é também atualizado no template. E de forma bem similar, nós temos também bind de propriedades, que nós vamos ver também nessa aula. E funciona da mesma forma, é o valor do componente para o template. Depois nós temos também o bind de eventos, que é o event binding. São eventos que são enviados do template para o componente, como por exemplo, o clique de um botão, um mouse over em cima de algum elemento HTML, enfim. E por último, nós também temos a junção do binding de propriedades com eventos no Angular 2. Para o pessoal que veio do Adobe Flex ou do Angular 1, esse conceito é o que nós chamamos de Two-Way Data Binding. E nós vamos ter uma aula somente sobre esse assunto também. Vamos começar então com o exemplo de interpolation. Aqui eu já tenho o Data Binder Component que a gente criou na aula passada, e tenho também o Data Bind Component HTML, que é aqui que nós vamos colocar todo o nosso template, todo o nosso exemplo HTML. Então vamos lá. Dentro do componente eu vou criar uma variável URL e eu vou colocar aqui uma URL qualquer. Agora eu quero mostrar o valor dessa URL aqui no meu template. A gente já aprendeu isso lá na aula de template, mas para ficar aqui um exemplo mais completo, para a gente poder depois ver todas as formas de property binding que a gente tem no Angular, vou tentar fazer algo aqui um pouquinho mais bonito. Então, vou colocar aqui uma section, uma seção, vou colocar aqui um artigozinho só para ficar mais bonito. Interpolation, interpolação, e aqui sim eu vou colocar o conteúdo daquela variável URL. Então, string renderizada com interpolation, e a sintaxe que a gente usa é abre chaves 2 vezes e fecha chaves também, e aqui dentro eu coloco o nome da minha variável que está aqui dentro do componente. Só que vocês podem notar que ainda não está sendo renderizado. O que eu vou fazer aqui? Vou voltar aqui para o app component, vou fazer o import, e aqui eu não posso esquecer de passar directives, e eu não posso esquecer também da minha tag para colocar aqui no meu template. Aqui temos então um exemplo de interpolation, que é uma string renderizada com interpolation, onde aqui nós temos um texto, por exemplo, esse texto poderia ser opcional, e também temos aqui uma interpolação. Algumas informações sobre a interpolação, como eu já falei, é sempre o valor do componente para o template. Se por acaso a gente fosse fazer uma interpolação no valor de um input, por exemplo, e a gente tentasse atualizar o valor desse input no próprio template, o valor não iria ser atualizado também na nossa variável do nosso componente. A interpolação, ela também é uma forma de property binding, a gente já vai entender o porquê disso. Então, por exemplo, nós utilizamos abre chaves 2 vezes com o conteúdo da nossa variável e fecha a chave 2 vezes. Mas além da gente simplesmente renderizar uma variável dentro de uma interpolação, nós também podemos utilizar algumas expressões, como por exemplo fazer uma expressão numérica ali dentro, ou então fazer a chamada de um método que retorna um valor para a gente. E nós também podemos ter expressões lógicas ali dentro. Algumas expressões que não são permitidas na interpolação são os operadores bitwise, como por exemplo, somente um e ou somente um ou qualquer tipo de atribuição. Então, por exemplo, se eu tivesse uma variável index e fazer o index mais, isso não funciona dentro da interpolação, e a gente também não consegue fazer atribuições simples para variáveis dentro de interpolação. O objetivo de se utilizar a interpolação nos templates é para a gente poder mostrar
valores na tela para o nosso usuário. Aqui também a gente poderia ter um método, ó, getValor, e aqui eu vou retornar 1. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, resultado de 1 mais 1 é, e aqui eu posso colocar também aquela expressão 1 mais 1. Ou o que eu poderia fazer é chamar o método aqui também, não é. Então, vocês podem ver que a gente consegue aqui fazer mostrar expressões também através de interpolação. Eu falei para vocês que interpolação é uma forma de property binding. A gente vai ver isso no próximo exemplo diretamente com property binding. Mas quando eu faço isso, por exemplo, é como se a tag parágrafo ou H3 tivesse uma propriedade chamada text content, por exemplo, conteúdo texto. E eu estaria atribuindo essa variável, atribuindo o valor da variável URL nessa propriedade. É claro que esse text content não existe, porém seria algo similar nesse contexto. Para ficar mais claro, a gente vai ver isso através de property binding, com outro exemplo de uma tag para poder ficar mais fácil para a gente poder entender. O property binding, então, ele também é o valor do componente para o template. Para a gente poder falar para o Angular 2 que a gente quer fazer o binding daquela variável para uma propriedade da nossa tag, nós utilizamos colchetes. Então, por exemplo, numa tag imagem, onde nós temos uma propriedade chamada source, src, onde, por exemplo, nós vamos passar ali a URL da imagem, então a gente coloca em volta desse source colchetes para indicar para o Angular que nós queremos fazer um bind dessa propriedade. E o conteúdo que vai ali naquele source, como por exemplo o URL img, seria uma variável que nós temos no nosso componente. Esse colchetes em volta da propriedade, ele também é um syntax sugar, ou seja, é uma forma mais fácil da gente escrever isso, porque o que acontece no Angular 2 ali por trás dos panos? Esse colchete source, ele é transformado no bind source. Então, ali por trás, é sempre utilizado o bind, hífen e o nome da propriedade. Só que para a gente visualizar isso, para ficar mais fácil para o desenvolvedor, é mais comum utilizar os colchetes. E por último, uma informação também só para vocês saberem, quando não existir uma propriedade no elemento, mas sim um atributo, como por exemplo o colspan da tag coluna, que a gente utiliza numa table, nós utilizamos nesse caso o attr ponto e o nome desse atributo. É uma forma também de se fazer isso. Esse último exemplo vai ser bem raro da gente utilizar no nosso dia a dia, mas pelo menos assim a gente fica sabendo que essa possibilidade existe. Para a gente poder brincar aqui no nosso componente, então, eu vou criar aquela variável URL image e vou colocar aqui um link do Lorem Pixel. Se vocês vierem aqui, esse Lorem Pixel, ele vai mostrar uma imagem 400 por 200 do tipo Nature. Se vocês quiserem aqui, vocês podem vir aqui no site do Lorem Pixel e vocês podem, por exemplo, pegar imagens de esporte, etc, para poder mostrar aí no exemplo de vocês. Eu vou usar o Nature porque eu acho que é mais bonitinho, tem a parte de animais também, gatos, caso vocês prefiram, enfim. Então a gente tem aqui um URL image e a gente quer mostrar também aqui dentro do nosso HTML. Botei aqui então uma tag de artigo com título só para a gente colocar aqui e mostrar um exemplo diferente. Aqui eu vou colocar uma tag imagem. Essa tag imagem, ela tem um source. Como a gente quer fazer o property binding, aqui nós podemos fazer isso de 3 maneiras. Eu poderia utilizar, por exemplo, a interpolation e aqui colocar o URL image, porque isso aqui é válido, então aqui já mostra uma imagem. A segunda forma de eu fazer isso aqui, já que interpolation também é property binding, eu posso colocar aqui colchetes em volta do meu source e aqui não precisaria dessas chaves e eu colocaria apenas o conteúdo da variável, que é o URL image. Se eu salvar aqui, ele vai mostrar uma segunda imagem aqui para mim. E a terceira forma é que, como eu falei para vocês, esses colchetes são uma forma mais fácil e mais simples da gente fazer o binding.
Porque o Angular, na verdade, ali por trás, ele vai estar fazendo isso aqui. Bind-source, que é o nome da propriedade, com conteúdo, no caso essa variável, URL image, que vem aqui do nosso Data Binding Component. Essas 3 tags têm a mesma saída, mas qual que é melhor a gente utilizar para o nosso dia a dia? A interpolação, ela é mais recomendada de se utilizar em casos como esse, como eu tenho aqui um texto e eu quero colocar o texto aqui, quero concatenar, então é mais fácil a gente mostrar. E a tag P, ela não tem uma propriedade chamada text content ou algo similar que a gente pudesse utilizar o property binding. Então, nesse caso, é aconselhável nós utilizarmos a interpolação. No caso aqui, entre esses dois, entre bind source ou o property binding com os colchetes, vai ficar a gosto pessoal mesmo. Eu, particularmente, prefiro essa sintaxe aqui, porque nós vamos ver numa próxima aula a questão sobre event bind também. O event bind, ele utiliza parênteses, então é muito mais fácil visualmente para a gente que é desenvolvedor verificar, opa, isso aqui é um property binding, assim não fica tão claro, apesar de que no Angular, por trás dos panos, é isso que vai ser feito. Mas entre esses dois, é a gosto do freguês. Para essa aula é isso, na próxima aula nós vamos continuar o assunto de Property Binding, porém nós vamos ver como nós podemos utilizar o Property Binding para fazer binding de classes e estilos no nosso template. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio certificado do curso, cadastro gratuito lá no loiane.training. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!